Agora que a gente já criou o container da nossa atividade base de dados, vamos criar os campos e os modelos, tanto de inserção quanto de exibição. A nossa base de dados está aqui. Nós acabamos de criar o container da atividade. Se você não viu como é que isso é feito, assista o vídeo anterior. O Moodle mostra para mim algumas informações bem claras. Primeiro, comece a construir sua atividade. O que significa? Que a base de dados não está pronta, não está criada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar os campos que nós vamos trabalhar. A proposta dessa base de dados aqui, para a gente poder exercitar, o modo de funcionamento dela, é propor que o estudante faça upload de uma peça gráfica que ele desenvolveu no Canva. Eu deixei já aberto aqui para a gente o enunciado de uma atividade. Então, o que o estudante tem que fazer para poder submeter essa base de dados, esses itens na base de dados? Ele precisa ir lá no Canva, desenvolver uma peça gráfica educacional e fazer upload dessa peça gráfica no formato PNG ou JPG, que é o formato de imagem, para a base de dados, de modo que os colegas, os outros estudantes, visualizem a postagem dele e ele visualize também as postagens dos colegas. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é editar o campo de descrição dessa atividade aqui para ficar claro. Então eu vou voltar aqui nas configurações e vou colocar esse enunciado que eu já deixei pronto. Aqui a gente tem as informações que ele precisa saber para poder participar dessa base de dados. Aqui eu estou dando 40 pontos, então no campo de avaliações eu vou deixar aqui a avaliação máxima 40 pontos, só para ficar condizente com a realidade mesmo. Salvei e mostrei. Por enquanto, pessoal, eu não tenho nenhum campo para trabalhar, e é isso que eu vou fazer agora. Se eu tentar iniciar a criação de um modelo, ele vai reclamar, vai dizer, olha, não tem nenhum modelo ainda e não tem nenhum campo. A primeira coisa que você precisa fazer é criar os campos. O primeiro campo que a gente vai trabalhar vai ser o campo de texto curto, ou seja, eu preciso que o estudante dê um nome para essa peça gráfica. Então eu vou colocar um campo aqui chamado nome e vou repetir esse campo aqui na descrição, esse nome na descrição, e vou colocá-lo como obrigatório. Você poderia colocar qualquer título aqui, tá? Estou deixando o nome aqui porque é um título que faz sentido para o campo que eu quero que ele submeta. Vou clicar em salvar. Qual outro campo que eu quero trabalhar com o estudante? Um campo descrição, para ele dizer do que se trata aquela peça gráfica. Agora, ao invés de texto curto, eu vou usar área de texto, porque eu não quero que ele defina só em uma linha, num campo curtinho. Eu quero que ele escreva 2, 3, 4, 5 linhas que seja, do que se trata aquela peça gráfica. Então, vou colocar aqui descrição. Tá? Eu estou dando um nome que faz sentido para aquele campo. Vou colocá-lo como obrigatório. E aqui na largura e na altura, já fiz vários testes, eu gosto de colocar 10 colunas por 10 linhas. Tá? Você pode ir fazendo os testes aqui, que você vai encontrar um tamanho de largura e altura do campo de texto que mais faz sentido para você. Tá? Agora, vou adicionar um outro campo, que vai ser o campo imagem, que vai ser o espaço em que a imagem vai ser exibida na tela. Tá? No campo nome, eu vou dar um nome de imagem. Tá? Vamos lá. No campo descrição também, vou copiar e colar e vou deixar como campo obrigatório. Eu não vou preencher o campo de largura em exibição única, altura em exibição única, largura e altura em exibição de lista, tá? Porque eu quero deixar o tamanho do próprio arquivo. Eu não quero colocar um tamanho específico. Vou deixar aqui em branco e vou manter o tamanho máximo com 50 megabytes, mas você poderia colocar qualquer outro tamanho aqui que faça sentido para você, e vou salvar as opções. Os 3 campos que a gente acabou de criar são campos obrigatórios. O estudante não consegue submeter a resposta dele se ele não preencher os 3 campos. Então, fizemos a primeira coisa, criamos os campos. Agora nós vamos criar os modelos. Perceba aqui que o Moodle já entrega para a gente de cara o primeiro modelo, que é o modelo de item, ou seja, o modelo de inserção. Nesse modelo de inserção, você vai colocar a forma com que o estudante deve visualizar a página para que ele insira os dados.
E o Moodle já coloca aqui um modelo pré-pronto, mas você pode mexer nisso aqui, apagar inclusive e fazer o seu próprio modelo, que é o que eu vou fazer. Então, primeira coisa que eu quero que o estudante insira, eu quero que ele insira o título da peça gráfica. Então, vamos fazer isso. Vou dar um Enter aqui e vou colocar a variável. Qual é a variável? Essa variável nome, do jeito que ela está escrita aqui. Então, olha só, nome. Vamos ver, nome. Agora, na outra linha, eu vou colocar o outro campo, que é o campo descrição da peça gráfica. Vou dar mais um Enter e vou colocar descrição. E por fim, vou dar mais um Enter novamente e vou colocar imagem, que é a peça gráfica. E aqui embaixo eu vou colocar essa variável, que vai ser a variável imagem. Perceba que esse campo de texto ele é totalmente editável. Eu poderia customizar do jeito que eu quisesse esse modelo de inserção. Posso colocar uma tabela e colocar a variável dentro de um campo da tabela. Posso criar um objeto HTML, um snippet de código HTML com várias cores e adicionar essa variável dentro desse código. A minha imaginação é o limite aqui, tá? Então, vou colocar imagem. Agora, nesse modelo de item, eu vou deixar todos esses títulos aqui em negrito e vou tirar esses dois pontos aqui porque nenhum outro tem. Então, o meu modelo de item está pronto. Vou clicar em salvar. Agora que já está salvo, vamos lá na base de dados para a gente ver o que acontece. Na tela da minha base de dados não tem nenhum item inserido ainda. Então vamos fazer isso. Vamos adicionar um item aqui só para a gente visualizar. Olha que interessante. A gente criou o nosso modelo de item, que é o modelo de inserção. E é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo nessa tela um modelo de inserção renderizado para o formato HTML. Então, nós temos aqui o título da peça gráfica e o campo título, o campo nome, que gerou esse campo aqui, que é de texto curto. Tá vendo? Por isso é um campo que o estudante vai digitar uma porção pequena de texto. Descrição da peça gráfica. Aqui é o campo descrição que a gente colocou, que apresenta um campo de texto no formato HTML. E nesse campo de texto, o participante pode digitar o que ele quiser, quantas linhas ele quiser, e pode inclusive editar e formatar, deixar um formato mais rico de acordo com o editor HTML. E por fim, a peça gráfica, que também é um campo de upload obrigatório, que mostra um espaço para o participante fazer o upload da peça gráfica, ou seja, o upload da imagem. Então, isso que a gente está vendo aqui é a renderização do modelo de item. Tá bem? Por enquanto eu não vou fazer upload, a gente vai trabalhar com os outros dois modelos. Então vamos voltar aqui para a tela de modelos. Agora, pessoal, nós vamos fazer o modelo de exibição única e depois o modelo de exibição de listas. Esses outros modelos aqui a gente não vai trabalhar porque não tem necessidade. O modelo de exibição única é a tela que aparece logo após o estudante inserir o item na base de dados. Tá? O Moodle tenta já colocar aqui para a gente um pré-modelo, né? Um template já pré-pronto, mas a gente pode apagar isso, quer dizer, eu vou apagar tudo aqui e a gente vai criar nosso próprio modelo de exibição única. Então vamos fazer isso. Primeiro campo é o campo título. Isso aqui ainda não é o campo, é só um texto. Agora que eu vou colocar a variável. Qual é a variável? É nome, não é? Vou dar um Enter aqui e vou colocar descrição da peça gráfica. Dois pontos e vou colocar a variável descrição. Perceba que essas variáveis são os campos que eu criei, tá? Do jeito que eles aparecem aqui. E por fim, imagem, peça gráfica. Aqui nesse caso eu vou dar um Enter e vou colocar essa peça gráfica em uma nova linha. É onde a imagem vai aparecer. Então, imagem. Do jeito que está aqui já funcionaria, mas eu vou melhorar um pouquinho. Vou formatar um pouco esse texto. Vou colocar negrito
aqui para facilitar as coisas. E esse peça gráfica aqui, só para a gente diferenciar o modelo de exibição única do modelo de exibição de lista, eu vou colocar ele aqui numa cor, tá? Vou colocar na cor azul. Você vai ver por que eu vou fazer isso, tá? Então, vou deixar aqui na cor azul, só para a gente fazer um teste. Agora, eu vou salvar as configurações. Acabei de criar o meu modelo de exibição única. Agora, vamos criar um modelo de exibição de lista. Olha só, modelo de exibição de lista. Mas antes, eu vou voltar lá no modelo de exibição única para poder copiar o conteúdo dele, tá? Porque a gente vai aproveitar isso aqui. Dê um Ctrl C, modelo de exibição de lista. Eu vou digitar o modelo de exibição de lista, não é no cabeçalho, nem no pé da página. É nesse espaço aqui do meio, repetir item. Eu vou apagar o que está aqui, porque eu não vou aproveitar o modelo que o Moodle criou para mim, e vou colar o modelo que eu acabei de digitar lá no modelo de item único, tá? Só que nesse caso aqui eu vou adicionar umas outras coisas. Eu vou trocar essa cor aqui para você ver que são modelos diferentes, tá? Vou colocar aqui na cor vermelha e vou aplicar. Além disso, eu vou dar um Enter aqui e vou adicionar uma linha, tá? Para facilitar as coisas, tá? Adicionei uma linha, por quê? Porque nesse modelo de lista vão aparecer 10 itens, um abaixo do outro. Então, para a gente separar um item do outro, eu vou utilizar essa linha que está aparecendo aqui. Além disso, pessoal, eu poderia fazer outras coisas. Por exemplo, eu vou colocar algumas informações aqui embaixo. Aqui do lado, a gente tem vários outros menus e ações que nós podemos adicionar no nosso modelo de lista, assim como a gente poderia ter adicionado no modelo de item único, não tem problema. Então, o que a gente pode adicionar? A gente pode adicionar, por exemplo, campos do perfil do usuário. Eu posso adicionar uma foto do usuário, por exemplo, que é esse campo aqui, ó, User Picture. Então, vamos fazer isso. Olha só que interessante. Eu vou colocar essa variável aqui, ó. Vou dar um espaço e vou colocar outra variável, que vai ser o nome do usuário, que é a variável user. Então vamos lá. Terminei de editar o meu modelo de lista. Agora eu vou salvar. Então, o que eu fiz com você? Criei os campos, criei o modelo de inserção, o modelo de visualização única e o modelo de visualização de lista. Agora vamos submeter um item lá na nossa base de dados. Só que eu não vou submeter como professor, eu vou fazer isso como se fosse estudante. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, localhost, né, que é nosso Moodle de testes, e vou acessar aqui com o papel de estudante. Vou lá na minha página inicial e vamos acessar o nosso curso de testes aqui. Veja que eu estou autenticado com papel de estudante, tá? Atividade base de dados. Olha só o que o Moodle apresenta para mim. Primeira coisa, o enunciado da atividade. O que eu tenho que fazer? Produzir uma peça gráfica no Canva, baixar essa peça gráfica para o meu computador, depois fazer upload dessa peça gráfica, da descrição e do título da peça gráfica para compor a base de dados. E outra coisa, eu não consigo visualizar os itens que previamente existem na base de dados. Por quê? Porque na configuração da atividade eu marquei lá itens obrigatórios para visualização 1. Então eu só consigo ver os itens que existem na base de dados depois que eu submeter o meu próprio item. Então isso é bom para evitar o plágio, né? Do estudante não copiar as atividades do colega. Então no botão adicionar item, eu tenho os campos do modelo de inserção, que é o modelo de item. Aqui eu vou colocar o título da peça gráfica, a descrição da peça gráfica e vou fazer o upload da peça gráfica no formato PNG ou JPG. Para facilitar a nossa vida, eu já deixei algumas coisas prontas aqui. O que eu fiz? Eu criei essa thumbnail, que é uma miniatura de vídeo para um curso nosso, que é o Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Baixei essa thumbnail para o meu computador só para fins de exemplificar essa produção da base de dados. Então a gente vai fazer o upload dessa peça gráfica que eu fiz no Canva para a nossa base de dados, tá? E outra coisa que eu fiz também, já deixei aqui as respostas prontas.
né? Então, no campo título da peça gráfica, eu coloquei aqui, ó, miniatura de vídeo. Então, o que eu produzi como peça gráfica? Uma miniatura de vídeo. Qual é a descrição dessa peça gráfica? Eu coloquei aqui esse texto, né? As miniaturas funcionam como uma prévia do vídeo para o público. O ideal é que a miniatura apresente informações básicas sobre o vídeo e assim você vai digitar a descrição dessa peça gráfica, que é só para a gente ver como é que é o funcionamento. Esse é um campo de texto e a gente pode editar esse texto aqui como a gente quiser. E no campo peça gráfica, nós vamos fazer o upload da peça gráfica que a gente desenvolveu e está no computador. Então basta arrastar e soltar. Olha só. Arrastei e soltei e agora eu salvo as configurações. Olha o que aconteceu. Aqui ficou enorme, porque essa peça gráfica aqui, se eu não me engano, ela está em Full HD. Então, não ficou muito bom não. Mas, o que eu quero mostrar aqui para você? Quando eu faço a submissão do meu item, o Moodle vai apresentar para a gente o título da peça gráfica, a descrição da peça gráfica que eu acabei de fazer upload e a peça gráfica aqui. E eu posso adicionar outros itens. Agora, o que eu quero fazer? Vamos dar uma olhada em outra coisa. Vamos voltar aqui com o papel de professor para a gente atualizar e corrigir uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Bom, não consigo, porque eu não adicionei o botão de alterar. Vamos fazer isso. A gente já está com a mão na massa aqui. Vamos nos modelos e vamos colocar aqui o modelo de, deixa eu ver, exibição única. Aqui embaixo eu vou colocar um campo que vai ser o campo de edição. Deixa eu ver aqui. Desfazer, aprovar, cancelar, editar. Que vai ser esse campo edit aqui, ó. Aí eu vou conseguir editar e vou conseguir proporcionar que o estudante também edite a própria postagem dele. E eu vou inserir esse campo aqui também no modelo de visualização em lista. Tá? Vocês vão ver para que serve esse campo. Vou dar um Enter aqui e vou colocar esse botão de edição aqui. Agora sim, vamos lá na base de dados. Vamos visualizar essa postagem que o estudante 1 fez. Olha só, ele colocou o título da peça gráfica, colocou a descrição, está aqui a resposta dele e está aqui a peça gráfica também. Tá? Vamos ver lá com o papel de estudante se a gente consegue mexer aqui também. Né? Conseguimos, olha só o botãozinho de edição aqui, eu acabei de adicionar. Cliquei nele. Nesse caso aqui, ó, eu não consigo alterar o tamanho dessa peça gráfica. Mas lembra lá, quando eu criei o campo, tem os espaços lá para a gente poder fazer a edição desse tamanho? Vamos fazer isso, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui com o papel de professor e vamos alterar o campo imagem. Né? Vamos ver aqui. Editar. Então, largura em pixels em exibição única. Eu vou colocar aqui 900 pixels. Né? E a largura em pixels também na exibição de lista, 900, e vou salvar. Agora vamos ver o que vai acontecer. Olha, já melhorou um pouquinho. Tá vendo? Eu coloquei a largura máxima que é a peça gráfica, que a imagem vai ser renderizada na tela. Então, olha só. O que eu estou visualizando aqui é a visualização de lista. Eu estou como professor e estou vendo a visualização de lista. Tá vendo que aqui está vermelho? Por quê? Porque a gente configurou esse título aqui na visualização de lista na cor vermelha. Mas se eu vier aqui, ó, visualização única, vão ver que está azul, tá vendo? Porque são templates diferentes. Então, eu posso visualizar tanto modelo de lista quanto visualização única. Se eu adicionar um novo item aqui, vamos colocar item 2, descrição 2. E agora, vamos colocar aquela mesma peça gráfica lá, só para exemplificar. Vou salvar. No modelo de visualização única, eu só consigo ver um item por tela. Por isso é visualização única. Para eu navegar entre os itens, eu preciso clicar aqui na página indicada. Agora, no modelo de visualização de lista,
eu visualizo até 10 itens por página por padrão. Então aqui tem o item número 1, que foi adicionado pelo estudante IFG, e temos aqui o item número 2, que foi adicionado por mim, Milton Azara. Então, a base de dados, ela parece que é complicada, ela tem muitas configurações e muitos parâmetros. O que eu indico para você? Que você teste. Né? Escreva, bote no papel lá que tipo de atividade você quer propor, que tipo de base de dados você quer propor ao estudante. Bote tudo no papel, pense previamente nos campos, nos nomes dos campos e depois parta para a prática na sala virtual. Tá? Depois você cria os campos, cria o template de inserção e os templates de exibição, tanto únicos, né, de exibição única, quanto de exibição em lista. Tá? O ideal é você ir fazendo e testando. Você faz, testa, visualiza como que a entrada vai ficar na base de dados. Depois que estiver tudo pronto, aí você solta para os estudantes. Tá bem, pessoal? Então esse vídeo aqui ele ficou bem grande porque essa atividade de base de dados ela é mais complexa de se trabalhar mesmo. Mas depois que você pega o jeito, facilita muito e é uma atividade muito poderosa. Tá bem, pessoal? Então espero que tenham gostado. Fico por aqui. Até mais.